Boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa noite, principalmente num dia tão especial, né? Aniversário de uma casa espírita. E a gente fica muito feliz mesmo quando a gente vê uma casa espírita completar 30 anos, sabe? Porque não pensem que é fácil. Não é fácil. É muito difícil. A gente às vezes tem algumas referências, né, de outros segmentos religiosos que abrem constantemente, né? Todo lugar a gente vê uma igreja, um templo sendo aberto. E aí a gente fala assim, deve ser muito fácil, né? Mas aí a gente passa dali 3 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 ano, já não está mais ali. Aquele cantinho que supostamente era uma seara do Cristo, né? Por quê? Porque as bases de uma instituição que se preze, de uma instituição séria, que tem uma proposta séria, elas são muito mais profundas, né? E por isso é mais difícil. Então a gente, quando vê uma instituição comemorando 30 anos de processo na doutrina espírita, o que é mais complicado ainda, né? Porque o espiritismo durante muito tempo teve seus inimigos e ainda tem até hoje, né? Então a gente fica muito feliz. Então eu fico muito honrado de estar aqui na noite com vocês. Bom, antes da gente começar, né, vamos agradecer mais uma vez a Deus, que é bom, generoso e Pai, ao nosso querido amado Mestre Jesus, por mais esta oportunidade da vida, por mais esta oportunidade do trabalho, por mais esta oportunidade de aprendizado, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite especial, nesta casa de amor, nesta casa de caridade, para mais uma noite de aprendizado. Que possamos, através de todas as energias emanadas pela espiritualidade aqui presente, absorvermos todos os fluidos positivos, as energias salutares e curadoras, né, que eles vão nos passar. E que possamos, ao final dos trabalhos desta noite, nós retornarmos aos nossos lares muito melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, da outra vez que eu estive aqui, eu comentei que queria falar um pouquinho sobre transição planetária. E por quê? Porque é um assunto que está hoje muito em debate dentro da casa espírita, né? A gente ouve muita coisa, a gente ouve os grandes oradores espíritas falarem sobre transição planetária. Mas muitas vezes a gente não entende muito bem o que é a tal da transição planetária. Como surgiu essa ideia, de onde surgiu, onde nós podemos nos embasar para falarmos sobre transição planetária e entendermos se estamos na transição planetária, né? Então, primeiro eu queria lembrar que algumas datas, né, que são alguns anos citados aqui, não são referências básicas, não são exatidão, porque dentro da doutrina espírita não tem nada exato além do que? Do nosso desencarne. Isso é a maior exatidão que a gente tem, né, dentro da proposta espírita e os ensinamentos do Cristo. Fora isso, tudo são dados para nos direcionarmos, né, para a gente ter um embasamento, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, daquilo que a gente está vivendo para passar. Então, a transição planetária, ela evidentemente está vinculada a muitos períodos, né? Então, é disso que a gente quer falar um pouquinho hoje, tá? A gente vai começar com um trecho, uma nota do Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Numa das questões, é uma nota, não é a resposta, não é a pergunta, é uma nota que Kardec fala numa questão que depois está no finalzinho. Diz lá Kardec: sendo o processo uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Ou seja, não há nada que segure a evolução e o progresso do ser humano.
é da natureza nossa evoluirmos. É uma força viva que as más leis podem retardar. As más leis podem retardar, ou seja, a gente pode ter algum empecilho durante o caminho, mas nada para. Mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Então, por mais que nós tenhamos opositores, por mais que nós tenhamos espíritos em desajuste, em desalinho, tentando impedir essa evolução do ser na Terra, não vai adiantar, porque nós vamos avançar. O que vai acontecer é que esses seres, eles vão ficar para trás. Eles vão perder o bonde da história. Mas nós vamos avançar. Continua Kardec. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao seu fim determinado pela providência. Então, a nossa ignorância, ela está determinada no fim. A providência divina já definiu isso. Como nós falamos aqui em outras oportunidades, você já deve ter ouvido outros companheiros, né? A perfeição é o nosso destino. Nós estamos predestinados a isso. Vai demorar? Muito. Vai demorar muito, muito, muito? Muito, muito, muito. Ou pode ser só muito. Não precisa ser que nem o burro do cheque. Está chegando. Está chegando. Né? Toda hora. A gente pode adivinhar. Então, se ele esclarece, é determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Se a gente fizer um exercício de brincadeira aqui, né, vamos supor que a galera que tem 50 a mais aqui, pudéssemos retornar hoje ao primeiro dia nosso de vida aqui na Terra, dentro dessa condição aqui. Ou seja, a gente sabe que esse procedimento acontece nos processos reencarnatórios das vidas sucessivas. Só que lá a lei divina nos impõe o esquecimento. Mas vamos fazer um exercício contrário. Vamos supor que a gente possa hoje voltar no dia do nosso nascimento e vivermos tudo isso, mas com a consciência que a gente tem hoje, agora. Será que a gente ia fazer tudo igualzinho? Será? Eu duvido, que a gente ia fazer tudo igualzinho. A gente, com certeza, com a consciência de hoje, nós iríamos ter atitudes diferentes. Iríamos fazer coisas que não fizemos e iríamos deixar de fazer um monte de coisa que fizemos. Né? Então, é isso que ele fala aqui, ó. Né? Ao longo das ideias, né, explodem, infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam ao longo do século. Ou seja, então, nós vamos ter gerações, né, com essa condição, nascendo nesse processo de transição planetária, tendo uma consciência maior do que nós tivemos. Por quê? Porque a experiência e a perspectiva para eles é diferente da nossa.
Segue Kardec na nota. Só para lembrar, a nota está lá, ó, na questão 783 do Livro dos Espíritos. Se vocês quiserem, não é a pergunta nem a resposta, é uma nota que ele coloca. Ele conclui: o homem geralmente não percebe nessas acumulações mais do que a desordem e as confusões momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São as tempestades e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Então a gente costuma ouvir muito, né? Depois da tempestade não vem a bonança, né? Então, no plano espiritual do nosso aprendizado, é muito isso que acontece. À medida que nós evoluímos os nossos processos reencarnatórios, a gente retorna com uma luz diferente, um discernimento diferente. E aí tudo na vida vai ser diferente. Então, esse momento de transição, ele é muito próximo disso. Porque nós temos aí revelações todos os dias de espíritos, de uma leva de espíritos chegando na Terra, com capacidades incríveis. Minha mãe fala que eu demorei quase uma semana para abrir os olhos, quando eu nasci. Hoje o nenê só falta nascer falando. Estou mentindo? Né? Quem aqui usou coelho? Que deixava o caboclo duro, que nem um pau. Eu fiz isso com a minha filha, tadinha. Olha, eu sou sessentão, gente. Quando a minha filha nasceu, ela demorou acho que uns 2 meses para movimentar os bracinhos. A minha sogra enrolava ela nesse coelho, achava duro. Não, tem que ficar durinho. Hoje as crianças já saem fazendo TikTok. Não é assim? Então, o que é? Por quê? Por que é diferente? Porque são esses espíritos que vêm com uma bagagem diferente para modificar o rumo e o percurso da história. Ou seja, os desígnios da providência fazem surgir o bem. Né? Então, essa evolução nossa, ela está programada, não adianta. Então, o processo dessa transição planetária já está programado. Né? Então, ele vai acontecer. Mas está acontecendo? Vamos ver. No mundo nós temos espíritos e os mundos, evidentemente, né? Então, lá no livro dos Espíritos, no capítulo que fala, né, das classificação dos espíritos, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já estudou, já sabe de cor salteado da classificação dos espíritos. Então nós temos lá espíritos imperfeitos, bons, puros, perfeitos. Claro que dentro de cada categoria dessa há uma pleia de categorias, assim sucessivamente. Ora, os espíritos imperfeitos vão viver, nascer e aprender onde? Nos mundos primitivos de provas e expiações. Ah, Ramires, mas a gente vive num planeta de provas e expiações e temos muitos espíritos que encarnaram aqui, nobres, evoluídos. É verdade. Graças a Deus. E por que isso aconteceu? Porque eles são a alavanca, a mola propulsora para nos adiantarmos. Porque são os espelhos. Quem aqui não tem um espelho, não vê num Gandhi, num Francisco de Assis, num Santo Agostinho, numa Madre Teresa de Calcutá, numa Irmã Dulce, num Chico, espíritos evoluídos, encarnados num planeta de provas e expiações, mas ainda espíritos imperfeitos, mas evoluídos, que estão aqui para nos auxiliar. E assim também, né? Nos espíritos bons vão viver onde? No planeta de regeneração regenerada, que é para onde nós estamos caminhando. Então tudo é uma sequência. Então os mundos evoluem,
os espíritos evoluem e cada qual vai viver de acordo com as suas necessidades. Nós, hoje, vivemos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Estamos trabalhando para uma regeneração e vivermos num mundo regenerado, nos tornando espíritos bons. Nos mundos regenerados, o bem prevalece sobre o mal, mas o mal continua existindo. Assim como no mundo de provas e expiações, o mal se sobrepõe sobre os bons, mas lá, ou aqui, agora, também temos os bons. Então, é a predominância de cada categoria que faz o problema. E assim sucessivamente. Então, nós vamos ter mundos evoluídos para espíritos evoluídos. O mundo está andando muito bem. A transformação do mundo como planeta, né, está tudo dentro do cronograma. E a nossa programação? Será que está no cronograma? É isso que a gente tem que ver. Né? Então, isso aqui é para a gente ter uma noçãozinha de como funciona. Então, vamos ver o que o nosso querido, amado Mestre Jesus diz lá em Mateus 24, 6 e 8. É meio aterrorizador o que Cristo fala aqui, né? Mas a gente vai entender. Diz lá Jesus: também ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Alguém está ouvindo falar de guerra? Rumores de guerra? Gente, Cristo disse isso há mais de 2000 anos atrás. Então Cristo já sabia desse processo de renovação, de transição planetária. Então ele diz: tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que certas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. A gente lê e fica morrendo de medo, fala, meu Deus do céu. E é necessário que aconteçam. Aí, algumas pessoas, né, que gostam de cutucar o cristão ou o religioso de qualquer, falam assim, está vendo? Ai Deus, cadê onde está Deus? Onde estava Deus? Para não impedir que enchesse tudo no Rio Grande do Sul e todo mundo morresse, perdesse casa, tudo. Estava no lugar que tinha que estar. Deus não mudou nada do seu trabalho, da sua organização e dos seus afazeres. Então, Deus continua fazendo o que sempre fez, que é cuidar do universo e da construção do universo. Então, mas ainda não é o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo, isso quase não acontece, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Tremeu a terra em alguns dias aí, uns dias atrás, tremeu, né? Em algum lugar. A terra treme todo dia em algum lugar no planeta. Todo dia. Num grau às vezes mais, menos, né? Mas ela treme todo dia. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, esse período que Cristo narra, essa tragédia aqui, é um período de transição. Porque a troco de que ele iria falar isso? É claro que se a gente for lá no capítulo do Evangelho, de onde João está esse contexto, a gente vai entender melhor isso. Que ele estava se falando sobre isso. Então, atentos ao Cristo que já nos alertava. Lá na Gênesis, no capítulo 18, e aí eu indico para vocês lerem não só o capítulo 18, mas ler todo o livro, né? Apesar de ser um livro complicado, difícil de entender, mas é de fundamental para o nosso entendimento de nós como seres humanos, como seres espirituais. É muito importante. E no capítulo 18, em especial, que fala sobre esse tema,
Vocês podem recorrer lá só para a gente entender melhor. Kardec diz assim: a humanidade terrestre, nós, chegada a um desses períodos de crescimento, nós estamos num período de crescimento? Evidente. A cada dia a gente avança. Quem que imaginava há 30 anos atrás que eu poderia falar com a minha mãezinha, que está a 500 quilômetros daqui, vendo-a num telefone, numa chamada de vídeo, para abraçá-la, cumprimentá-la, beijá-la no Dia das Mães, porque eu não pude estar lá. Tinha que gastar um monte de ficha no orelhão para falar um alô, e depois das 8 da noite, que era mais barato o DDD. É isso? A galera que tem mais de 50. Quem tem mais de 50 sabe do que eu estou falando. A galerinha nova talvez não saiba. Então vamos lá. Estou vendo que não é da sua época. Então, veja bem, o crescimento está totalmente, olha só, já há quase um século no trabalho de transformação. Então veja bem, Kardec está nos dizendo em 1850 alguma coisa, que foi quando ele disse isso aí, não é? O livro da Gênesis, 1858. Doutrina Espírita, 1857. A publicação da Gênesis, 1858. Então, há quase 200 anos atrás, ele estava dizendo que já naquela época, há quase um século é 100 anos, ou seja, há 100 anos antes daquele crescimento que eles já viviam lá, a Terra já começava um movimento de reformulação. Então, para a gente só ilustrar aqui, eu vou avançar e depois eu volto. 100 anos de 1857 dá 1757. 1857, surgimento do Espiritismo, né? No Livro dos Espíritos. E na Revista Espírita de 1868, ele especifica que todas as transições planetárias em geral demoram 300 anos. Então, o processo de transição planetária dura 300 anos. Então, se nossa começou um século antes de 1857, em 1757 o planeta Terra deu início ao seu processo de transição planetária. Certo? Ficou claro? Quer dizer, não são datas certas, mas é uma ideia, é uma lógica que funciona. Quando a gente vê a seguir, então voltamos lá. Então, diz ele, é por isso que ela se agita de todos os lados, presa a uma espécie de febre, e como que movida por uma força invisível, até que retoma seu assento sobre novas bases. E isso é importante a gente entender. O que são novas bases? Né? Então são novas estruturas sociais, novas formas de entender a vida e encarar a vida. Isso não tem acontecido de uma forma avassaladora nos últimos 100 anos aí. Com mudanças de comportamento, de entendimento das coisas. Né? Tem uma propaganda de carro que fala que a gente tem que rever os conceitos, não é isso? Não sei se é uma propaganda de carro, acho. A gente tem que rever os conceitos. Então a gente tem que rever conceitos, e a gente tem feito isso ao longo da história. Porque às vezes o que nós não aceitávamos lá atrás, hoje é perfeitamente plausível a gente compreender, porque nós temos uma noção diferente. Isso é evolução. Isso é aprendizado. Né? Então, quem a vir, então, ou seja, quem chegar nessa mudança, né, a encontrará bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas ideias, suas leis, suas crenças. Numa palavra, em todo o seu estado social.
Então, esses novos espíritos que chegam vão encontrar, porque estão vindo transformando a sociedade numa base diferente, melhor. E é aí que todos nós entramos para participarmos e fazermos parte dessa mudança, dessa transformação. Como? De que forma? Nós, individualmente, nos aprimorando, nos melhorando. Em conhecimento, em caridade, em amor, em respeito, em paciência, em tolerância. Tudo aquilo que a gente não consegue fazer muito bem hoje. Sigamos. Então, como eu disse para vocês, expliquei aqui, né, essa rodinha, para a gente poder ter uma noção do começo da nossa transição planetária. Então, vamos lá. A transição planetária começou em 757, 857, 1957, não é 300 anos? A transição planetária se completa em 2057. Todo mundo acho que já deve ter lido alguma coisinha ou ouvido falar sobre esse ano, 2057. É facinho, dá um Google lá, que vocês vão ver, todos os sites espíritas têm alguma coisa a dizer com relação a isso. Então, 2057 será o final do processo de transição planetária. Ah, Ramiro, então quer dizer que meia-noite, 1 minuto do ano 2058, vamos estar num planeta regenerado? Evidentemente que não. Durante muito tempo eu entendi a evolução como uma escada. Não é? Vocês já devem ter ouvido algum companheiro também falando que a evolução é como uma escada, que você vai avançando degrau por degrau, não é? Não é da escada. Evolução é uma rampa que você vai subindo devagarzinho, sem perceber. Quando você vê, você está lá em cima. Porque é imperceptível. Você não pode imaginar que no primeiro minuto do ano 2058 o mundo vai estar tirando. Não. Isso é uma referência. É uma referência para que esse processo todo está se concluindo naquele período. E a gente vai entrar. Então, até lá, são só 33 anos, gente. Eu, com certeza, não vou estar aqui para ver. Porque eu vou estar com 93. Oh, Deus abençoe. Passa a mãozinha aqui. Passa a mão para dar uma sorte aqui. Quem sabe, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Porque é isso, galera. Agora a turma mais nova um pouquinho já vai poder dar uma beliscadinha nesse ano. E a gente ouve falar coisas incríveis sobre esse mundo regenerado. O próprio Chico mesmo, numa suposta carta que ele tenha recebido mediunicamente de uma mensagem, fala de uma visão que ele teve maravilhosa desse mundo regenerado. Um mundo completamente avançado, onde a tecnologia vai fazer parte da vida de todo mundo, né? Onde o trabalho manual praticamente não vai existir. Então, sigamos. Numa outra nota do Kardec, dentro desse processo dos 300 anos, lá na questão 798, mesma coisa, não é pergunta, não é resposta, é uma nota que ele coloca. Ele diz lá: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Com o tempo. Rampa. Elas se enfraquecem de geração em geração. Não é isso? A cada tempo vai mudando as coisas novas, as coisas velhas vão ficando para trás, né? E acabam por desaparecer com os que
que a professavam, que é aqueles que defendiam, né? Que batiam naquela tecla, e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Olha a transformação no mundo, né? Vou falar de novo, a galera de 50 a mais aqui, lembra que nós tínhamos só 2 partidos políticos nesse país. Era Arena e MDB. Era a Arena, apoiava a ditadura militar, o partido de direita, e o MDB eram supostamente de esquerda. Então, só tinha os 2. Hoje nós temos trocentos. Por quê? Porque as ideias da Arena se ramificaram, substituídos por novos princípios, imbuídos de novos princípios. Mesmo com uma convicção de suposta direita ou de esquerda, mas com outros princípios, com visões diferentes. Porque nós podemos e somos espíritas, mas com visões cada um diferente, com entendimento de fatos e coisas diferentes um do outro. Não é assim que funciona? Ou todos nós pensamos iguaizinhos? Não pensamos e não agimos, né? Então, ele diz aqui, né? O mesmo acontecerá com o Espiritismo. A gente está acabando de falar, porque somos diferentes, né? Ele faz muito progresso, mas, aí aqui está um ponto interessante, haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Então Kardec, falando isso em 1850 alguma coisa, que nós teríamos 2 ou 3 gerações de incredulidade ainda, para podermos amadurecermos mais. E o que será esse 2 ou 3 gerações de incredulidade? Aí a gente levanta aqui uma hipótese. Ora, Kardec falou de gerações da época dele, não é? Hoje, por exemplo, a perspectiva de vida, né? Da minha geração é de 80 anos. Mas quanto era a perspectiva de vida da geração de Kardec? Aí a gente foi lá buscar, pesquisar no Google lá para saber qual era a perspectiva de vida em 1800 e alguma coisa, na França. Ela variava de 47 a 52 anos. Então, quando Kardec fala em gerações, ele tem na cabeça dele as gerações do período dele. Então, se a gente arredondar 50 anos, ele está falando aí de 100 a 150 anos de um período de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. E aí, de novo, aqui eu vou avançar para a gente ter uma ideia um pouquinho dessa coisa da incredulidade. Vamos lá. Kardec desencarnou em 1869. Então, se a gente tiver como base a data, o período, o desencarne do Kardec, 69, e jogarmos 50 anos a cada geração, né? Porque se a minha perspectiva é de 80, então a base de contagem tem que ser o dia que eu desencarnar com 80. Deve ser desencarnar com 80. Então, vamos lá. Então, o período de primeira geração, de 869 a 919. Primeira geração da suposta incredulidade que ele fala. O que nós tivemos no mundo nesse período? Gripe espanhola, quase dizimou a população do planeta Terra. Quase dizimou.
se hoje nós temos aí 8 ou quase 9 bilhões de pessoas encarnadas, à época se tinha 4 bilhões. E a estimativa é que quase 3 bilhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. Se a transição planetária começou em 1757, esses espíritos desencarnados já não estavam participando desse processo de transição planetária para se transformarem? Porque é assim que funciona. E se eles não estavam aptos a retornarem ao planeta Terra para continuar a sua jornada, porque já não estavam enquadrados dentro desse processo, né, de transição, mesmo à época deles, porque tinha-se um modelo, né, de condição ali, para que se avançasse ou não, moralmente, espiritualmente falando, com certeza eles tinham uma base como referencial. Né? Será que não era o Cristo já? Porque de 1850, né? Cristo já tinha passado. E a referência? Então, pode ser que todas essas pessoas já tenham participado, já estejam participando desse processo da transição planetária. Então, tivemos também a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Então, morreu gente para dedéu nesse período aqui. Nasceu muita gente? Com certeza, muitos espíritos. Aqueles que nós citamos lá, com novas visões, novas propostas, novos entendimentos. Na segunda geração da incredulidade, de 1919 a 1969, surgimento do fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Muitos desencarnes também. Especificamente, um povo muito ligado a Cristo, que eram os judeus. Né? Milhões e milhões de judeus desencarnaram nesse período. Será que não estavam participando nesse processo da transição planetária? E aí, no terceiro período, né, na terceira geração de incredulidade, a qual Kardec se refere, supostamente de 69 a 2019. Todo mundo aqui já viu falar da data limite? Não já? Todo mundo aqui que já leu um pouquinho. Data limite, 2019. Essa é a data limite, 2019. Por quê? É o encerramento do ciclo de uma terceira geração de incredulidade. E aí, alguns fatos. Em 69, o homem chega à Lua. Com a chegada do homem à Lua, os espíritos que trabalhavam e trabalham aos cuidados de Jesus na condução do planeta Terra para esse processo de regeneração, isso segundo informações da espiritualidade, trazida por vários oradores e também médiuns, né? Eles estavam preocupados que o homem poderia, com acesso à Lua, criar uma base nuclear e ocasionar uma guerra nuclear no espaço, que poderia mexer com toda a estrutura do sistema solar da Terra. Quem já joga sinuca aqui? Alguém joga sinuca? Joga sinuca. Né? Já deu? Faz o triângulozinho, bem a bola, espalha tudo, né? Vocês imaginem uma explosão nuclear do nosso sistema solar. O dano de desajuste, porque todos os planetas estão rodando, né, circulando no Sol na mesma distância, na mesma velocidade, tudo certinho como planejado por Deus. Uma explosão nuclear tira tudo do eixo. E aí tá nós de novo
é errado voltar à Terra, planeta primitivo de novo. Então eles ficaram muito preocupados com isso. E o que aconteceu nesse período aí, gente? A chamada Guerra Fria, vocês lembram? Quem lembra disso? Nós vivíamos em pânico todo dia quando o presidente russo, né, e o presidente americano começavam a bater boca e a gente ficava com medo quem que ia apertar o botãozinho primeiro. E aí, esses espíritos que cuidam da terra, organizados e dirigidos por Jesus, fizeram uma reunião celeste. E convocaram todos aqueles que eram espíritos vinculados à terra para a renovação e a transformação da terra, para a melhoria da terra e dos espíritos aqui encarnados, se reuniram e pediram um pinico. Mas poxa, aí Jesus intercedeu em nome de todos nós do planeta Terra por uma moratória. Jesus diz: vamos dar um prazo para eles. Se nos próximos 50 anos eles não se matarem, né? Não explodirem uma guerra nuclear, que seria terrível para todo o processo evolutivo do planeta, se eles conseguirem vencer 50 anos, a gente mantém aí o processo da transição. Então, por isso, 2019, passados agora, há 4 anos atrás, 5, né? Foi o período da data limite em que nós passamos, né? Então, isso foi para entender. Vamos voltar lá então para concluir. Então, como ele diz aqui no final, né? Onde eu paro aqui. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda a geração de incredulidade, um fenômeno de incredulidade que só prepara de aparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá, ou seja, a base da doutrina espírita qual que é? O cristianismo, os ensinamentos de Cristo, né? Então, a gente vai aqui entender que o cristianismo, aí ele desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir o que, gente? A forma com que as pessoas viam Deus, o inferno, o demônio, né? Então, vinha tirar essa ideia. Então, destruir aqui é isso. E o Espiritismo só tem que construir o quê? O amor que Jesus veio nos esclarecer, certo? Então, aqui, para a gente poder encerrar, nós vamos ler o trecho onde o Chico fala sobre todo esse processo que aconteceu em 1971. Ele fala isso com o auxílio do Emmanuel, no programa Pinga Fogo, que vocês já devem ter ouvido falar. Diz lá Chico no programa: nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade divina, se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choque destrutivo, como, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos do planeta, então veremos uma era extraordinária e maravilhosa para o homem. Esse período que ele fala aqui é os 50 anos da moratória que Jesus pediu. Por quê? Né? Maravilhoso para o homem. Porque a própria automação, e aí ele fala que Emmanuel está interferindo na fala dele, né? Nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida espiritual, através de informações sobre o universo, com um proveito enorme e proveito incalculável para benefício da humanidade. Ou seja, esse período nós vamos ter que nos aprimorarmos no aprendizado, no conhecimento das coisas espirituais, né? É o que acontece hoje. Nós sabemos hoje, toda a indústria
e a indústria agrícola toda automatizada. Não tem ninguém mais com enxada na mão. Tudo é produzido por máquinas. Por quê? Para que o homem possa se preocupar mais com as coisas do Espírito, né? Então, por isso que ele fala do trabalho, aliviar do trabalho. Mas isso terá um preço. Terá o preço da paz. E aqui é o que vai. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça. Provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, nos meados ou no fim. Ele disse isso em 1971. Nós estamos em 2024. Num outro milênio, ou seja, para ele aqui, né? No próximo milênio para ele, não sabe se no princípio, no meio ou no fim. Ou seja, nós estamos no começo do milênio. Então, 2057 é o começo do milênio. Então, se nós podemos, ele diz que se nós aproveitarmos tudo isso, nos suportar, ele não está pedindo para a gente se amar, não. Está pedindo só para se suportar. Olha só que molezinha. Não precisa amar ninguém, não. É só se suportar. A gente já vai conquistar e avançar muito. Gente, tudo isso que eu queria falar, avancei um pouco, vocês me desculpem, né? Mas é que é um tema um pouco empolgante, a gente fica meio, né? E também não adiantava falar pela metade, porque aí ia ficar a história pelo meio, né? Espero que vocês tenham compreendido. Tudo isso, gente, é para a gente ter uma noção que nós estamos diante de um momento muito importante para cada um de nós. E cabe a cada um de nós trabalhar em seu benefício e em benefício da sua coletividade, para que nós avancemos. Se nós quisermos desencarnar e retornar ao planeta Terra regenerado, esse é o momento da gente começar a trabalhar para isso. Agora, se a gente não estiver muito preocupado, Deus é muito esperto e já programou até um outro lugarzinho para a gente. Um outro planetinha, para quem não quiser vir para a Terra regenerada. Chamado Quiron. Está lá esperando. E diz informações que muitos que passaram pela Terra já estão lá. Porque perderam o bonde da história, da transição planetária. Não vamos perder. Vamos deixar o cavalo passar guiado na nossa frente. E a gente não montar. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vamos aproveitar então esse momento de vibrações positivas, dessa energia positiva emanada por toda essa espiritualidade amiga, e agradecer ao Mestre amado Jesus por mais esta oportunidade. Agradecermos a esses amigos espirituais, benfeitores, protetores e anjos guardiões, rogando a eles que, através desses fluidos emanados, possam aliviar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas frustrações, afastando de cada um de nós todo o mau pensamento ou toda vibração negativa, mas principalmente dando a cada um de nós as forças necessárias que tanto precisamos para superarmos as nossas lutas diárias nesse momento encarnatório. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.